Metro Last Light é um game de ação produzido pelo estúdio ucraniano 4A Games, publicado pela Deep Silver, é uma sequência de Metro 2033. O enredo decorre em 2034 depois de um acontecimento pós-apocalíptico. Last Light combina elementos do gênero survival horror e de tiro em primeira pessoa. Last Light foi lançado em 17 de maio de 2013 para Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360. Posteriormente também foi editado para PlayStation 4. Recebeu várias análises positivas, a maioria delas elogiando principalmente os gráficos e a história. As críticas negativas dirigiram-se mais às sequências lineares e à inteligência artificial fraca. O ambiente e a apresentação de Last Light são seus pontos fortes. No entanto, o último terço da sua campanha de 10 horas é muito mais fraco que o resto do game. A GameSpot deu uma pontuação de 9 de 10 possíveis, chamando, abre aspas, uma fantástica aventura pós-apocalíptica, fecha aspas. Rapaziada, espero que gostem do vídeo, vamos testar o Last Light, a performance dele com 1 e 2 R9 Fury e aproveitem! Bora fazer o benchmark do Metro Last Light. Deixa eu abrir aqui para mostrar a configuração que a gente vai usar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar nada, né? Tomara que eu não dê aquele zoom que você, o cara chega a passar mal, sabe? Vamos lá, vamos criar aqui um preset pra gente rodar. Primeiro aí 2560 por 1080. Vamos deixar a qualidade aí no Very High. Textura, vamos deixar aqui como? Deixa eu pensar. Eu vejo muita gente testando no 4F, né? No AF4, quer dizer. Vamos colocar o 16 aqui. Vamos deixar aqui normal. Então vamos ativar o SSA, vamos colocar o Tessellation Very High. E eu acho que colocar só um loop, senão vai ficar muito longo. Sem physics, né? A nossa não é uma NVIDIA. Vamos lá, vamos ver como que uma R9 Fury vai tocar esse benchmark aqui. Vamos colocar Run aqui. Select. Bora lá. Deixa eu tirar o zoom aqui. Bom, eu tive que mudar o lugar ali onde aparecem as informações para vocês, porque senão ele ficaria ali em cima das informações que já aparecem no benchmark e atrapalhar um pouquinho a visualização. Mas estaria a primeira linha agora, né, na parte inferior esquerda do monitor. Primeira linha, D3, D11, DX11 o jogo, o benchmark que a gente está fazendo. Ali os FPS ali na frente, batendo 55, 54. Segunda linha, R9 Fury 1. É a única que está sendo usada no momento, 1050, 99% de uso, 48 graus, 49. Segunda linha R9 Fury 2, está desabilitado. A VRAM, engraçado, não usa tanta VRAM o jogo, 942 megabytes. E embaixo i7 3970X, 4.5 GHz, usando 24, 28%, 40 graus. E usando 3 GB de RAM só também. Bom, esse jogo já é um pouco antigo, né? Não é um lançamento nem nada. Mas eu estou fazendo o benchmark dele porque ele ainda é usado, acho que na maioria dos testes que a gente vê por aí, na maioria dos reviews, sempre aparece o Last Light no meio, né, dos jogos testados, enfim. Então ele ainda é muito usado, ele é bem pesadão. E vamos ver aí como fica a escalabilidade dele aí com duas R9 Fury, né? Bom, a maioria dos comentários que eu li disse que preferiria os testes dessa forma, eu filmando o monitor em vez de dar aquele zoom só na tela, para ficar claro, né, que é uma filmagem de monitor, enfim. Tomara que o volume não esteja muito alto do jogo. Vou abaixar um pouquinho aqui. Ah, uma coisa que acontece nesse jogo é muito engraçado, pelo menos no benchmark. Eu não consigo abaixar o volume dele aqui pelo teclado. Vou baixar um pouquinho aqui, manualmente mesmo. Eu acho que estava muito alto, não sei. Bom, tá lá, os FPS para uma VGA tá bem interessante, às vezes batendo 90. Agora 103, enfim. Tá usando pouca VRAM mesmo, talvez dentro do jogo use mais, né?
Com certeza dentro do jogo acho que vai usar mais por carregar... Ele vai carregar uma fase inteira, digamos assim, um ato inteiro, Eu acho que aí vai usar um pouquinho mais de VRAM, não sei. Talvez carregue mais texturas. A gente vai ter o resultado. Deixa eu dar um zoom aí pra vocês. Bom, tá aí o resultado com uma R9 Fury. FPS médio 78.76. Máximo 187.53 e mínimo 40.20. Esse 40.20 é aquele no comecinho que ele engasga, né? Até pegar no tranco mesmo. Tá certo? Então tá aí. Eu podia já ir anotando isso daqui, sabe? Pra facilitar minha vida. Deixa eu anotando, rapaziada. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é mais fácil. Deixa eu anotar aqui. Vou anotar o mínimo 40,2 e o máximo... Não, médio. Vou anotar o mínimo e o médio só. O médio 78,8 pela regra de arredondamento. Bom, vamos lá, vamos rodar agora 1920 por 1080. Vou ter que puxar o zoom aqui de novo para vocês. Certo? Vamos alterar aqui. 1920 por 1080. Deixar tudo do jeito que está. E vamos colocar para rodar. Bom, já teve um aumento expressivo, né? Pelo menos uns 15, 20% a mais de FPS em relação ao 2560 por 1080. VGAzinha trabalhando bem até, viu? Esse teste ele é bem pesado, bem parrudo mesmo esse teste. Eu tô de cara com uso baixo de VRAM. Tô bem impressionado mesmo. 873. O uso de memória RAM também tá baixo, né? 3 GB, bem baixinho. A gente anda vendo jogos aí puxando às vezes... Eu acho que eu testei um jogo que puxou 9, eu não vou lembrar qual, mas puxou 9 GB de RAM. Muito, muito consumo. Provavelmente dentro do jogo puxe mais, tanto o VRAM quanto o RAM também. Eu mal joguei esse jogo, confesso pra vocês, não joguei, eu comprei mais. Comprei mais pelo benchmark mesmo, pra fazer os testes, enfim. Eu tenho ele faz tempo, já não comprei agora também, eu uso ele faz tempo pra fazer os testes, tanto ele quanto o 2033, né? Bom, lembrando, 2560 por 1080, 40 de mínima e 78 de máxima, de média. O pessoal pode perguntar por que eu não estou anotando o FPS máximo. O FPS máximo ele é o que menos importa num teste. O que mais importa pra gente é o FPS médio, lógico, e o mínimo pra gente saber até que ponto as quedas poderiam dar um lag, enfim. Então o FPS máximo a gente pode descartar. Esse jogo tem os gráficos bonitos ainda, né? Bem bonitos mesmo. Eu vi muitos testes na net, né, de review, o pessoal rodando com Tessellation no normal ali. Nem no Very High o pessoal tava rodando. Então deixa eu dar um zoom aí pra vocês. Aquele zoom maroto. Bom, tá lá. FPS médio 94.
1. E o mínimo... Olha o mínimo ali, é aquele começo que dá uma engasgada. Nesse benchmark vocês podem até desconsiderar esse FPS mínimo, isso aí não é uma queda, é no meio do jogo. Isso é uma queda ali no começo que ele começa engasgando ali. Isso não se reflete dentro do jogo. Vocês podem perceber que até o FPS mínimo de 1920 por 1040 foi menor, né? Foi mais baixo ainda. Bom, vamos fechar aqui. E vamos... eu tenho que habilitar aqui o Crossfire. Vamos habilitar agora assim mesmo. Enfim. Já estamos... Não vou nem fechar, fazer nenhum tipo de edição. Vou fazer agora mesmo assim para vocês. Vamos ativar aqui o Crossfire. E já era. Preferências. Configurações adicionais. Aplicar. Crossfire ligado. Programa que a gente está fazendo captura de áudio. Vou deixar ele aqui no segundo monitor e já estamos com o Crossfire ligado. Agora a gente vem aqui e abre novamente MS Afterburner. HWinfo. Minimizamos ambos. Vamos abrir aqui também o Asus GPU Tweak 2. Já era. Tudo no esquema para rodar o benchmark. Vamos abrir aqui. Mostrar o preset aqui. A gente vai rodar primeiro com 2560 por 1080. Certo? Vamos mudar aqui. 2560 por 1080. Mesma coisa, Very High, 16x, Tessellation Very High. Mesmo esquema. E vamos colocar para rodar. Agora com o Crossfire habilitado, rapaziada. Bom, lembrando que 2560 por 1080, com uma R9 Fury a gente bateu 78 de média. 78.8. Ali vocês podem perceber que o uso das duas GPUs elas não estão cravando 100% as duas, está bem mal otimizado. Às vezes, né, bate ali como agora, mas tá tendo uma variação bem grande ainda. Mas se tratando, né, do Last Light, é bastante FPS. O pessoal sofreu muito no lançamento desse jogo para rodar ele com FPS alto, muito mesmo. 150. Confesso que o Crossfire não tá 100% aqui não, no Last Light não. Tá tendo muita oscilação na porcentagem de uso das duas placas, né? Mesmo assim ainda é muito FPS, mesmo um pouco mal otimizado, ainda é muito FPS. Tiro, porrada e bomba, velho. As VGAs acho que não chegaram a bater 70 graus e o CPU, não vi se ele passou muito dos 50, tá em 48 agora. Uou!
Esse é o resultado aqui pra gente. Vamos dar aquele zoom maroto do Steven Spielberg. Tá lá. FPS médio. Deixa eu anotando aqui. Deixa eu anotar o mínimo. Esse mínimo eu vou ter que acabar desconsiderando não colocar ele na tabela, porque eu vou estar sendo injusto com o jogo. Na verdade, esse frame rate de 28 não dá no meio do teste, dá quando vai iniciar o teste. Então eu acho bem injusto considerar esse FPS mínimo aí. Bem injusto mesmo. Bom, o FPS médio 116,9 pela regra de arredondamento. Vocês manjam de regra de arredondamento? Por exemplo, você vai considerar uma casa decimal. 116 ponto alguma coisa. Ali seria 116.8, mas como o número anterior ao 8 é 6, sempre que for de 5 para mais, você sobe o número anterior. Você soma mais um, então ficaria 116.9. Bom, de 78.8 para 116.9. Uma escalabilidade... Marro. Conhece o Marro, Marromeno? Marromeno, né? Vamos colocar aqui agora para 1920 por 1080. Tô com vontade de espirrar. Não vou editar isso. Obrigado aí por quem falou saúde. 1920 por 1080. Não vamos mudar nada aqui. Tessellation very high. 16x, very high qualidade. Vamos botar para rodar. Vou tirar o zoom aqui. E tira o zoom, e põe o zoom, e tira o zoom, e põe o zoom. Já deu um aumento considerável. Na base de uns 20%, né? Aquilo que eu falei já em alguns vídeos anteriores. A diferença de 2560 por 1080, a diferença de FPS de 2560 por 1080 para 1920 por 1080, gira em torno aí de 15 a 20%. Isso é para o pessoal ter uma noção, né? O pessoal que tem Full HD aí, monitor 1080p, 1920 por 1080, considerem isso na hora de pegar um ultra wide 2560 por 1080. Pensa assim, eu vou perder uns 20 FPS nos jogos que eu estou rodando hoje em dia com 1920 por 1080. Vale a pena? Minha VGA vai dar conta? Eu vou ter a fluidez que eu desejo? Então fica a dica aí para vocês. A impressão que dá é que a hora que começa o tiroteio, se bem que agora deu uma queda para 0, mas a hora que começa o tiroteio que tem uma variação muito grande, né, nas VGAs, na porcentagem de uso das VGAs. CPUzinho acho que não chegou a bater 50 graus no teste, não sei. Pelo que eu reparei, ficou por aí. Por isso que alguns testes, se vocês assistirem alguns benchmarks que eu fiz anteriores, teve alguns que eu coloquei e considerei só o FPS médio justamente para não ser injusto com o game. Quando eu percebo que o FPS mínimo não ocorreu no meio do benchmark, no meio da gameplay, foi uma coisa ali no início do jogo, carregando o jogo, eu acho uma injustiça eu considerar ali e colocar para vocês disponibilizar essa informação de FPS mínimo, porque a pessoa vai ler aquilo ali e vai falar, pô, o jogo tá batendo 90 de média, mas tá tendo queda para 34. É horrível isso aí. Então eu acho que é uma informação meio equivocada eu compartilhar com vocês. Quando eu perceber que a queda realmente foi no meio do jogo, eu acho que aí sim eu devo compartilhar, mas caso contrário eu vou estar sendo injusto com o jogo. 160 FPS nesse teste aqui. O pessoal lembra quando lançou, era quase impossível rodar com esse FPS aqui.
Vamos dar aquele zoom maroto. E eu vou anotar aqui também. Vamos tá lá. FPS ao mínimo. Tá vendo? Isso é uma injustiça. 25 pontos. A gente não teve essa queda no meio do benchmark. Essa queda foi no início do benchmark. E 128 a média. 128,1, considerando uma casa decimal. Rapaziada, eu acho que é isso aí, não tem mais muito o que mostrar. Foi só um testezinho aí do benchmark do Metro Last Light. Como eu disse pra vocês, é um jogo, um benchmark já antigo, enfim, mas ainda é muito usado na maioria, eu acho que quase 90% dos reviews que você procura na net em relação a qualquer placa de vídeo, vai ter lá o Last Light sendo testado. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, espero que gostem do formato que eu estou fazendo. E vocês já estão ligados, para ajudar, like, compartilhar é a melhor coisa que tem para ajudar um youtuber. Eu percebi isso um pouquinho tarde, eu era meio teimoso, meio turrão nos meus vídeos anteriores, falava, não precisa falar pro pessoal dar like, compartilhar, mas eu comecei a entender que é assim que o jogo funciona, é assim que uma futura parceria, uma futura ajuda pode aparecer com seus vídeos sendo compartilhados, enfim. A empresa tem que pensar assim, não, o canal do cara tem uma certa popularidade. Eles não estão nem ligando muito se é bom ou ruim o canal, tem que ser popular. Basicamente é isso. Mas nada, brigadão. Até a próxima aí. E vamos ver o que eu consigo ajeitar. Eu tô pensando em fazer talvez o próximo vídeo seja aí das lojas aí em Nagoya, as lojas de informática. Eu vou ver se eu vou conseguir. Vou ver se eu carrego a minha namorada junto para ela me ajudar a filmar. 2 pessoas filmando, acho que a gente vai conseguir um pouco mais de material. Eu vou levar umas carcadas com certeza na loja. O cara pegar filmando, os caras reclamam, os caras falam, não pode filmar, é proibido. Mas até então eu já vou ter filmado, né? Então, né, Rue BR. É isso aí, rapaziada. Abração, até a próxima e fui!